Então, pessoal, de volta aqui a máquina do Gonzaga. Como eu mostrei para vocês, ela não está soldando bem. Ela é 110 e o Gonzaga quer que faz essas modificações, tanto para melhorar quanto mudar a tensão de entrada para 220, para ver se melhora mais a máquina. Então, uma desvantagem também que essa máquina tem é que o trafo primário aqui já fica ligado, a tocha já fica energizada. Isso em máquinas de baixo rendimento, isso é muito ruim. O porquê? Porque o trafo fica superaquecendo sem necessidade. Então, as MIGs, que ela tem uma melhoria, ela só aciona o trafo quando você aperta o gatilho, que já é para esse trafo. Quando você desligou, soltou o gatilho, o trafo desliga e o refrigerador dela fica refrigerando a máquina. A exemplo aí, às vezes você dá aqui um cordão de solda e leva aí em média 10 ou 20 minutos para dar outro cordão enquanto você prepara a peça. Nisso, a máquina vai ficar esquentando o trafo. Ou mesmo se você solda aqui 1 minuto, para 2, para 5, ela fica esquentando o trafo e cai o rendimento. Se a gente vê um sistema de deixar esse trafo desligado nesse momento que soltou o gatilho, isso já vai ajudar muito. Então pode-se colocar uma chave contatora ou um relé. Tem também os relés comuns e os relés de estado sólido, que são bons também. Eu vou ver aqui qual vou usar. E tem também os relés elétricos, que é aquele, vou chamar de relé mecânico, que a gente aciona o gatilho aqui, ele liga a bobina e liga a parte de força do trafo. Então primeiro aqui eu vou tirar esse trafo, desligar tudo aqui certinho, para a gente ver qual o rendimento que ele tem, quais as espiras que ele tem, que fio está enrolado, tudo certinho para que vocês acompanhem. E se caso vocês querem fazer a de vocês ou mesmo fazer uma modificação na máquina de vocês. Então eu vou estar compartilhando isso tudo com vocês. Então já comecei aqui a desmontar a máquina. Uma vantagem aqui vai ser que esse ventilador ele é 110 ou 220. Então logo não vou precisar fazer modificação nele, só basta mudar a fiação dele aqui. Que no 220 basta fazer como está escrito aqui, ó, vermelho e azul junto. Aí vai pegar a entrada aqui, ó, verde e preto. Vermelho e azul vai ficar junto aqui. A exemplo, olha, vermelho e azul vai juntar num só e não vai ser ligado em nada. Aqui, ó, juntou os dois, então a tensão vai ser aqui preto e verde, a entrada do 220. Então essa parte aí não vai precisar mexer, só vai mexer nesse caso que eu estou falando, que vai ser preciso cortar os fios, não vai ser ligado em paralelo como está aqui. Aqui em paralelo ele é para 110. Então pessoal, aqui está a plaquinha de controle dela. A plaquinha de controle dela é alimentada pelo secundário. Ela é alimentada pelo secundário do trafo aqui. Então tá aqui, ó. Ela é alimentada pelo secundário do trafo. Esses dois fios amarelos aqui. Ele alimenta a placa. A saída da placa aqui para controlar, a saída da placa para poder controlar o motor está aqui. Está aqui. E aqui, essa outra saída aqui vai ser para controlar o gatilho. Então ela tem ali A, B, C, D, E e F. Controle de motor e controle do gatilho. Esse controle do gatilho aqui, então quando você gira o dimer, o potenciômetro, que diga, esse potenciômetro aqui, ele não vai funcionar enquanto você não apertar o gatilho. Quando você aperta o gatilho, fecha o circuito e aí gira o motor, só acionado pelo gatilho. Então agora eu vou tirar o trafo aqui, olha, já tirei aqui
o térmico dele. Esse é o protetor térmico, 250 volts, 25 amperes. Então já tirei ele aí. Ele foi colocado aqui no secundário, já porque o secundário pode aquecer mais, e assim ele desliga o circuito. Tanto ele desliga a placa para o motor não acionar mais, quanto ele também acende a luz ali amarela, que é a luzinha de aviso. Então olha aí, ele desliga e acende a luz ali do LED. Então vou tirar o trafo aí para a gente ver a montagem dele. Antes de tirar o trafo, só para que vocês entendam aqui, ele estava montado aqui no secundário, mas a entrada dele, o que passa por ele é o fio do primário, porque o primário é de baixa corrente. Nisso aí não vai forçar tanto esse circuitozinho aqui, que é o térmico, que ele só aguenta 25 amperes. Então se a entrada tem 25 amperes, já é uma boa potência, né? Se ele colocar, então se suporta 25 amperes em 110, ela estava aí com 2.700 mais ou menos, 2.750 watts. Como a gente vai colocar em 220, ela vai dobrar aí essa capacidade de suportar. Não que a máquina venha a suportar isso, só a questão aí de rendimento. Então vou continuar desmontando aqui. Bem pessoal, antes de desmontar vocês, eu quero dar uma dica aqui igual eu dou nos meus cursos. Olha, enquanto está tudo montadinho aqui, que você está desmontando, você está lembrando de todas as peças. Mas você desmonta tudo aqui e lá você mexe com outra coisa, entra outro assunto na cabeça, e agora você não lembra mais de nada, onde é que estava nada. Bem, basta você fazer o seguinte: numere todos os fios, numere todos eles, escreva no seu caderno a numeração onde estavam aqueles fios, mesmo que você venha modificar esse circuito, como é nesse caso aqui que a gente vai modificar. Mas é importante que você tenha a primeira referência para que você possa fazer um estudo, fazer análise de como era o circuito e como você vai deixar ele. Então você pode colocar por código de cores, ou pode colocar por números, ou pode colocar por letras. Igual aqui, ó. Aqui eu já fiz as minhas anotações, já estão todas aqui, para a gente ver as modificações que estão sendo feitas na máquina. Então, feito isso aí, aí você dá início a desmontar, mas só depois que você fizer toda a parte do diagrama para você saber onde as peças estavam para você partir dali. Porque senão você desmonta tudo e depois você fica perdido sem saber o que fazer, sem saber por onde começa. Então, a qualquer coisa que você venha desmontar, seja ela elétrica ou mecânica, então as recomendações é essa, você vê onde estavam as referências. Eu sempre falo para meus alunos que a gente é capaz de fazer qualquer serviço, desde que você siga certos parâmetros de montagem, desmontagem e de tirar as relações das peças onde elas se encaixavam. Então vou dar prosseguimento aqui agora. Então já está fora aqui já o trafo da máquina. Ele tem um bom espaço aqui, daria para colocar mais espiras ou colocar um fio mais grosso. Nesse caso aqui é bem provável que eu possa aproveitar esse de já tá o primário aqui e enrolar sobre ele para ficar a entrada aí 220. Mas eu vou ver isso aqui primeiro, se realmente vou fazer isso. Tem aqui também o secundário. Tem um bom espaço. Daria para ter colocado um fio um pouco mais grosso. Melhoraria aí a questão da saída. Esse trafo é daqueles que é encaixado aqui, olha, ele não foi soldado. Ele tem um encaixe aqui parecendo um dentezinho. Aí quando prensou ele, esse dente encaixa um no outro. Então esse é o tipo de encaixe dele. Então vou abrir ele aqui. Como eu falei, olha, está marcado aqui os fios, olha.
Marquei todos com números. E esses números também está marcado lá no caderno, para poder tirar as bases certinha. Então vou dar prosseguimento aqui agora. Então pessoal, eu desmontei o trafo aqui. Vou ter que tirar essa fiação dele toda, que eu estava observando aqui. Não vai dar certo com esse fio. E como a gente vai mudar, vai ter que mudar tudo. Mas ele tem um bom espaço aqui, vai dar para fazer os cálculos certinho. Este trafo, ele tem 2 E. E esses 2 E's são encaixados um no outro aqui, olha. Formando aqui o núcleo total do trafo. Formando o ferro do trafo. A medida dele deu aqui, olha, 4 por 6. Então 24 centímetros quadrados de trafo. Então eu vou tirar aqui, anotar ali no papel e mostro a vocês quais foram as anotações e qual foi a construção dele, que fio foi usado, tudo certinho. Então pessoal, já desmontei aqui o trafo da maquininha, contei as espiras, vi o número certo do fio. Então vamos ali para o computador para a gente poder explicar certinho como ele foi feito, quais modificações que a gente vai fazer, qual a melhoria que a gente vai ter e quais as voltagens a gente vai colocar. Então vamos lá. Então pessoal, vamos tentar explicar aqui como era feito o trafo da máquina. Antes eu quero dizer para o pessoal que está estudando os vídeos sobre trafos que eles vão continuar. E esses vídeos aqui também servem como aprendizado para que vocês possam fazer um trafo. Que a máquina de solda, na verdade, ele é um trafo, né? Mas voltamos aqui ao assunto. Bem, ela tinha no primário dela 151 espiras mais 23. Por que esse mais? Porque aqui tinha um tape. Esse tape era o que fazia a variação de voltagem aqui. Então, quando o trafo estava usando 151 espiras, então ele ia estar na voltagem máxima, que era 26 volts. Ele ia estar na tensão máxima dele, que era 26 volts. Quando ele estava usando as 151 mais 23, que vai para 174, ele ia estar na tensão mínima, que é 21 volts. Mas por que isso? Mais espiras, menos volts. Mais espiras não seria mais volts? Eu vou explicar isso. Bem, o secundário ele foi feito com 36 espiras. Como ele é fixo aqui, então o que acontece aqui? Quando aumentamos a quantidade de espiras no primário, isso quer dizer que vai ser mais espiras dividida por volt. Olha um exemplo aqui, ó. 151, vamos aqui. Olha, 110 volts dividido para 151 espiras. Vamos ter aqui em cada espiras 0,728 e uma dízima aí. Não chega a ser 1 volt em cada espiras, menos de 1 volt. Agora, vezes as espiras do secundário, que é 36, vezes 36, igual a 26 volts. Era o que ele tinha, ó, 26, ele vai dar essa variação aí de 26 até 30 volts, de acordo com a tensão que está entrando lá no primário. Que a tensão a gente fala 110, mas ela pode ir até 127 volts. E a tensão 220 pode chegar até 227 volts. Então, agora olha aqui. Se pegamos ali, ó, 110 dividido por 151,
mais 23, que é 174, dividido por 174. Vamos ter aqui, baixou ainda espiras por volt, ou melhor, volt por espira. Aqui é volt por espira. Então, em cada espira, vai ter 0,632 e por aí vai a dízima periódica. Vai ter 600 milivolts mais ou menos em cada espira, vezes 36 espiras que estavam no secundário. Então ele ficava aí com 22 volts, como a gente viu, 21, ficava ali oscilando. Bem, essa tensão aqui de 22 volts para MIG já é um pouco alta. Só que como ele é um trafo de baixa potência, essa foi a ideal que eles achou. Mas na modificação vamos colocar um tape aqui com uma variação menor e ver qual vai ser a resposta dela. Bem, outra questão que eu quero estar corrigindo é essa questão aqui, ó. A gente sempre costuma falar AVG 12, mas esse uso é errado. O correto aqui é AWG. Essa é uma medida americana para fios. Então, às vezes as pessoas confundem e pegam fio de casa, número 6, e acha que é a mesma coisa da medida AWG. Às vezes pega fio de casa número 8 e acha que é a mesma coisa a AWG normal. Então é diferente. Essas medidas elas são um pouco diferentes. Então, no primário dele estava AWG 12. A corrente de trabalho desse fio é 9,5 amperes. Então 9,5 vezes 110, então teríamos aí 1045 watts de entrada. Essa seria a entrada real do trafo aí. Essa questão aqui não é que esse fio suporte só 9,5 amperes, mas essa sempre, como eu falo, é a corrente de trabalho desse fio. Nos picos aí, esse fio suporta aí 3 a 5 vezes essa corrente de trabalho, mas só que ele não vai suportar esse pico de corrente por muito tempo. Esse fio vem aquecer cada vez mais e cai o fator rendimento. O fator rendimento é diferente do fator trabalho. A exemplo assim, uma máquina com fator de rendimento de 50% faz uma solda, e uma máquina com fator de rendimento de 80% faz outra solda. Qual a solda foi melhor? Geralmente a qualidade da solda não vai mudar, mas o rendimento de trabalho daquela máquina muda. A que tem 80%, ela vai ter aí muito mais tempo para você poder trabalhar com ela. Geralmente é feita em 8 minutos contínuo de solda. E a que tem 50% seria 5 minutos contínuos de solda. Então, no secundário dele, tinha um fio AWG8. A corrente de trabalho desse fio é de 24 amperes. 24 vezes 26 volts, 624 watts ou watts. Então, já dá para a gente ver que tem a diferença, né, da relação do fio. Mas essa máquina, pela dimensão do trafo dela, que ela deu 24 centímetros, então seria mais ou menos isso aí. Então, quais as melhorias que vamos fazer nela? Vamos colocar mais tapes aqui para fazer uma variação melhor e vamos aumentar mais aqui o secundário. As espiras dele vamos colocar 40. Aqui também as espiras vai subir. Essa máquina era para 110 volts de entrada, a tensão dela. Então, vamos modificar ela agora para ter uma entrada de 220. Podemos ainda deixar esse tape aqui. Agora, uma questão interessante é o seguinte. Suponhamos que vamos colocar a tensão de entrada 220 volts. Logo, as espiras terá que dobrar. Mas e o secundário?
vai ter que dobrar as espiras? Não, porque aqui dobramos a tensão, mas dobramos as espiras. Então ficou praticamente a mesma coisa espiras por volt. Então o secundário não muda. A exemplo, às vezes as pessoas querem modificar um trafo e o enrolamento secundário está por baixo. Então quando você vai modificar, e muitas vezes também nesse caso aqui que ele era de lado. Quando você quer modificar, às vezes não precisa mexer nesse enrolamento secundário, apenas no primário. Mas acontece que tem trafos que esse enrolamento secundário é por cima do primário. Então tem que modificar tudo. Outra questão é, às vezes nesses trafos as pessoas perguntam, eu posso enrolar o secundário por baixo ou por cima? Qual é o melhor? Coisa e tal. Bem, essa questão de secundário por baixo ou por cima, isso não varia. Preferiam-se colocar o secundário por cima porque o fio mais grosso ele era mais barato e o fio mais fino mais caro. Então enrolava primeiro esse fio mais fino e depois o mais grosso por cima. E uma questão a ter que esse mais grosso por cima, como a camada é mais grossa, ele seria mais fácil de enrolar, já que ela já estaria quase redonda depois de enrolar todo o outro. Um fio desse grosso, exemplo, um fio 8, para enrolar ele na primeira camada, ele daria dificuldade, fazer todas as quinas. E na segunda camada, que os trafos já estavam arredondados as quinas, seria muito mais fácil de enrolar ele. Mas voltamos aqui aos fatos. Então vou fazer aqui agora um outro diagrama com as mudanças que vamos fazer nesse trafo e quais as melhorias e que fio vamos usar. Como eu ia falando, posso até deixar um tape aqui para usar o 110. A exemplo, e se não fôssemos mexer nesse primário e nem no secundário da máquina? Quiséssemos só colocar aqui mais espiras aqui para ficar 220. Aí bastaria a gente saber as voltas aqui do secundário e a voltagem para a gente descobrir, e a tensão para a gente descobrir as espiras daqui e duplicar elas. No caso de 151 ia para 302 voltas. Essa derivação não ia alterar ela vai continuar do mesmo jeito. Então ia colocar só mais fios aqui, igual tinha naquele espaço lá, bastaria colocar mais outra quantidade dessa de fios. Poderia ser um fio mais fino do que esse AWG12, já que a tensão é maior, a corrente é menor. Poderia ser AWG13, porque a corrente é menor, daria com tranquilidade. Pode-se subir na escala o fio, ou melhor, seria baixar a bitola dele até 3 números. No caso, seria 12, poderia colocar 15. Poderia colocar AWG15. Mas como o trafo é um trafo de força, que é um trafo usado em máquinas de solda, colocaríamos outro um pouco mais grosso a bitola, no caso desse aqui que vamos colocar AWG13. Então bastava fazer isso aí e depois retificar a máquina. Deixa eu ver aqui, o núcleo eu já falei, eu mostrei lá o núcleo em E. Esse símbolozinho aqui é só para identificar que aqui as espiras está dividindo o núcleo de ferro. Então vou fazer o outro diagrama aqui das mudanças, quais as voltagens ela vai ter e quais as melhorias esperadas. Esse fio do secundário era AWG8, eu vou colocar AWG6, vai ter uma melhora. E esse aqui, mesmo que eu vou baixar a bitola dele aqui para AWG13, mas a tensão é maior, então a resposta dele vai ser melhor. Então vou passar aqui para o segundo diagrama. Bem pessoal, então aqui está o segundo diagrama. Como eu falei, eu vou colocar no secundário 40 espiras, aumentei mais 4 espiras, 40 espiras de AWG6. Esse fio tem uma corrente de trabalho de 38, então tivemos um ganho aqui de 14 amperes de corrente. 38 vezes 29
que vai ser a tensão máxima, é igual a 1102 watts. Tivemos um ganho de 498 watts, aí mais ou menos. No secundário dele, vamos colocar AWG13, corrente de trabalho dele 7,5, 7,5, vezes 220, 1650 watts. Tivemos um ganho de 605 watts aí no primário. Dá para ver aqui, olha, a outra foto aqui, ó. A gente fazer as comparações, a gente vai ver aí esse ganho que tivemos. Bem, as voltagens dele, como vocês viram lá, né, era 21 volt e 26 máximo. Só tinha isso aí, mínimo e máximo. Nessas modificações agora, eu quero colocar 4 variações. Bem, numa maquininha pequena dessa não precisaria tanto. Mas aí teremos uma regulagem melhor para poder fazer as variações de voltagem, de tensão. Então, vamos ter aqui 19, 23, 26 e 29 o máximo. Então, como eu falei para vocês anteriormente, ela vai ter aqui na bobina aqui 300 espiras. Então, se eu pegar a tensão lá de entrada, que vai ser 220 volts, dividir pelas 300 e depois multiplicar lá por 40, vai dar 29 volts. Quando eu aumentar aqui por esse pino aqui, olha, colocar mais 30 espiras aí, que vai ficar com 330, vai ter 26. Quando eu colocar mais 40, que vai ter 370, ela cai para 23. Quando eu colocar, aqui vai para 450, eu vou ter aí 19 volts. Então a ligação vai ser aqui, a chave direcional vai vir aqui, ó, pino 1, pino 2, pino 3 e pino 4. Bem, aí entra uma complicação seguinte. Essa chave direcional, ela tem que ser uma boa chave. Outro problema da chave seletora, um dos grandes problemas em chave seletora, é na mudança aqui da comutação, que quando você tira do 1 para ir para o 2, abre um arco aqui. Esse arco faz com que a chave desgaste mais rápido e possa até a ser que a máquina venha a dar problema mais rápido, a depender da máquina. O grande problema é essa comutação aqui. Em grandes potências, ao tirar aqui, desligar daqui para aqui, pode dar um arco aqui tão grande que possa queimar esse enrolamento aqui, essa bobina aqui pode se queimar ou pode dar um curto grande na máquina. Então esse tipo de comutação, a melhor coisa a fazer é quando a máquina está desligada. Ah, mas vamos ter que estar desligando nossa máquina toda hora, coisa e tal. Não. Essa máquina vamos preparar ela com relé, como eu falei anteriormente. Eu fui ver uma chave contatora, mas está cara. Aqui, muito difícil o acesso. Eu vou ver se coloco um relé, ou simples ou de estado sólido. Então a máquina vai ficar praticamente desligada. Ela só vai acionar essa chave aqui quando tiver apertado o gatilho. Então quando eu fizer a comutação aqui, não vai estar energizado esse ponto. Logo a comutação vai ser tranquila. Não vai ter aqui aqueles picos de corrente que possa vir, pico de corrente e pico de tensão que possa vir queimar tanto o aparelho quanto o diodo que a gente colocar e tal. Então a chave seletora ela vai ter aqui a direção aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. Antes só tinha 1 e 2. Outra questão é que essa chave seletora tem que ser uma chave que aguente aí no mínimo uns 30 amperes. Bem, uma chave seletora para essa potência está um pouco cara, essa média aí de 60 a 100 reais. E a gente não acha difícil achar essa chave seletora assim, simples assim, mais fácil. E a chave seletora
geralmente as mais sofisticadas aí para isso aqui, ela pode estar custando aí até R$ 200. Há uma chave seletora que ela tem a direção de ligar, que ela liga um circuito e a partir dali ela passa a fazer a comutação. Então ela é uma chave seletora dupla. A primeira vez que você liga ela, ela liga um circuito pequeno. Quando você liga ela a segunda vez, ela vai estar fazendo a comutação aqui entre os bornes. Então, quando ela faz essa comutação entre os bornes, o circuito não vai estar ligado aqui, porque ela ligou primeiro o circuito lá de acionamento. Logo, ela ligou só o circuito de acionamento. Então, quando ela muda daqui para aqui, não há faiscamento. Isso é uma grande vantagem quando não há faiscamento aqui. Como eu falei para vocês, não vai ter pico, isso e coisa e tal. Então, ela é uma chave dupla. Essa ainda é mais cara ainda. A que vamos fazer vai ser uma chave boa, mas não vai ter comutação dupla. Então, para evitar esse problema do arco, vamos colocar um circuito de armar que vai ser a questão do relé. Então, pessoal, vamos deixar já no jeito. Quando a gente ligar a chave geral dela, ela vai estar, na verdade, ligando o ventilador, vai deixar acionado os comandos para quando a gente apertou o gatilho ali, ela vai abrir a válvula, nesse caso ele vai colocar uma válvula e vai colocar uma tocha Euroconector. Para colocar essa tocha Euroconector, ele também tem que colocar o Euroconector. Então ele já comprou lá, já mandou, eu vou colocar aqui. Então quando a gente acionar aqui a chave de comutação, não vai estar energizado aqui ainda. Só quando eu apertar o gatilho que vai energizar aqui. Essa vantagem ela vai ser muito boa. Como eu falei na descrição do vídeo, no outro vídeo, enquanto isso o trafo vai ficar desligado. Como ele vai ficar desligado, a ventoinha está ligada, ele vai ficar refrigerando. Com isso vai melhorar o fator rendimento. Ele vai estar aqui refrigerando. Quando a gente soldar ali 5 ou 10 minutos, tirou a mão do gatilho, ele passa a refrigerar e ele para de ser energizado. Então isso vai ter um bom rendimento. Então, pessoal, essa aula ela se encerra aqui. Se você tiver algum pró ou algum contra, diga aí, fazer igual o caso do casamento, se diga agora ou se cala para sempre. Essas vai ser as modificações que eu vou fazer. Espero ter um bom resultado. Também vou procurar colocar um controle de indutância. Geralmente a máquina pequena não necessita disso. Mas eu vou aproveitar e fazer um teste. Se esse controle ficar bom, sim. E se ele não ficar bom, também ele não vai atrapalhar. Então, pelo espaço que tem, ele está mais para beneficiar do que não. Esse controle de indutância, ele tem nas grandes máquinas. Eu não vou estar descrevendo ele aqui agora, mas quando eu for fazer ele, que eu testar, se ele funcionar bem, eu também vou passar isso a vocês. Agora, essas medidas aqui eu vou manter isso aqui. Depois de pronto eu vou fazer os testes, tudo certinho. E a todo passo que der que tiver uma melhora, eu mostro a vocês. Então aprendemos aqui essas partes básicas aqui sobre o trafo. Depois falaremos sobre o controlador de arame. Porque a MIG simples, ela tem dois controles, como eu mostrei para vocês naquele outro vídeo. Que é o controle de voltagem e o controle de arame. Nas MIGs mais sofisticadas, temos três controles, que é controle de arame, controle de voltagem e controle de indutância. São esses três controles. E ainda outras MIGs temos outros controles de entrada de gás, que pode ser o acionamento do gás antes de ligar a tocha, antes de energizar a tocha, o gás já abre ali 3 ou 4 segundos adiantado, ou 2 segundos que seja, e quando desliga a tocha, aquele gás ainda fica ali, funcionando ali com 2 segundos ou 3.
que é o retardo do desligamento da válvula solenoide. Então ele fica ali protegendo a poça de solda durante um tempo. Mas essas MIGzinha pequena, ela não tem essa necessidade disso não. Sofisticaria demais a máquina e se fosse fazer um equipamento desse industrial, ele encarecia muito a máquina. Então você compra essas MIG pequenas nessa média aí de R$ 1.500 mais ou menos aí, uma MIGzinha média. Então pessoal, essa aula se encerra aqui. Como eu sempre digo a vocês, compartilhem as aulas para que outros vejam e aprendam com vocês. Isso também ajuda muito o canal. Eu estou sempre postando aula aqui para vocês. Se vocês tiverem alguma ideia, coloca aí. Se tiver alguma dúvida, pergunte. E muito obrigado e até a próxima aula.